irmãos, quantos querem receber a paz do Senhor? Quero agradecer a Deus por essa tão grande oportunidade. A qual me é confiável, eu tenho aprendido com Deus que o único lugar que ninguém chega por mérito, ou seja, por merecimento, é no altar do Senhor. Toda vez que subimos no altar, é da sua graça, da sua misericórdia. Debaixo dessa graça que nos rodeia esta noite, eu queria pedir por gentileza aqueles que trouxeram as suas Bíblias, localize comigo primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 37. Quando você encontra o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 37, eu quero glorificar a Deus pela dedicada Ana, de Cabo Breno, das irmãs que dirigem o grupo de guarda, dos pastores, dos dirigentes. Então, pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos encontraram? Primeiro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 37. Vamos ler? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 37, que diz assim: Responde, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e agalambeu a água que estava no dedo. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aqueles que concordam que só o Senhor é Deus, como seu assim. Glória a Deus. Queridos irmãos, Ó Deus. o texto que lemos na oportunidade deste dia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número só um pouco. Mais baixo. Não, mais baixo, só um pouquinho. Aí, vou pagar uma pizza para nós. O texto que lemos na oportunidade, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, fala a respeito da oração de um personagem bíblico por nome Elias. Os fatos, a história, é inegável. A grandeza de Elias em Deus. Sem sombra de dúvida nenhuma, Elias foi um dos maiores homens de Deus que já pisou nessa terra. Elias foi levado por Deus a um patamar muito alto. Patamar este conhecido como classe profética. Qual o nome da classe, irmãos? Profética. Porém, Elias ele não foi tão somente um profeta. Ele é simplesmente um representante de toda a classe profética. A prova do que eu estou falando é Jesus, no Monte da Transfiguração, quando ali se apresentam a ele Moisés e Elias, nos dando entendimento, nos fazendo entender que Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. E o ápice, o auge, o patamar mais alto que Elias alcançou, sendo instrumentalidade na mão de Deus, foi onde outrora acabamos de ler, quando ele ora e fogo cai do céu. Porque é natural quem leva uma vida de oração, uma vida de propósito, orar e ver o céu se abrir e Deus responder. Agora, o que eu quero que você entenda nesta quarta profética para a nossa vida é que Elias ele surgiu em meio a um cenário caótico, em meio a um cenário de apostasia muito grande. Ele surgiu na época do reinado de um rei que é considerado para lá de ruim. O capítulo 16 do primeiro livro dos Reis o classifica o rei Acabe, o rei da época, como o pior dentre os piores reis que Israel já teve. E não acaba por aí. Esse rei teve a audácia ou ousadia, ou talvez a infelicidade, de casar
com uma das piores mulheres que já existiram nesse mundo. Jezabel, além de ser assassina, ela era feiticeira, macumbeira. Ela não podia ver ninguém orando, porque ela queria matar. Ela não podia ver ninguém em propósito com Deus de Israel, que ela queria paralisar. Ela foi induzindo o rei Acabe. Os poucos vestígios de adoração a Deus foi ficando para trás, dando ocasião a outro Deus adorado. O Deus adorado na época que ele surgiu era um Deus conhecido como Deus Baal. Para você que não sabe, o Deus Baal era conhecido como o Deus da chuva, o Deus da festividade, o Deus que comandava a natureza. Elias vai olhar e vai ver o sistema do diabo erguido. Elias vai olhar e vai ver o sistema do diabo erguido. E quando o sistema do diabo se ergueu, Elias vai olhar para Deus e vai dizer as seguintes palavras: ele pode arrancar a minha vida agora. Mas por que tu quer morrer, Elias? Eu quero morrer porque no meu entendimento só restou eu de... Elias se sentiu só quando o inimigo se levantou contra a sua vida. Elias não é qualquer pessoa. Elias é o representante dos profetas. Ele tinha uma escola de profeta. Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Elias. Ele se sentiu só no meio da luta, e isso é natural que aconteça na vida de cada um de nós. Às vezes a luta está tão grande na nossa vida que a gente acaba se sentindo sozinho. Isso aconteceu com Elias. Entretanto, Elias vai ter duas opções no meio da luta. Quantas opções eu disse, irmãos? A primeira opção que o escolhido Elias vai ter no meio da luta é se entregar para o problema diante dos seus olhos. É jogar a toalha, é desistir, é parar, é se entregar para o problema. Essa é a primeira opção. A segunda opção que o escolhido vai ter no meio da luta é tomar um posicionamento. E o posicionamento é de quem, irmão? O posicionamento é de profeta. Porque profeta que é profeta, ele não se entrega para o problema diante dos seus olhos. Profeta que é profeta, ele toma um posicionamento para quê? Para profetizar. Você cresceu, você cresceu ouvindo isso daqui, ó. A palavra ela tem poder. Você chegou aqui, a palavra ela tem poder. O que falta no meio da luta é a gente tomar um posicionamento para profetizar. Você sabe qual é o nosso erro no meio da luta? O nosso erro no meio da luta é ficar murmurando. O nosso erro no meio da luta é ficar reclamando. O nosso erro no meio da luta é ficar murmurando. E tudo o que Deus quer é que a gente pare de murmurar no meio da luta e começar a tomar um posicionamento para quê? Para profetizar. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe dizia: Júnior, meu filho, esse dinheiro não vai me dar, não vai dar nem para pagar as contas no final do mês. E de fato não dava mesmo não. A palavra ela tem poder. Devemos aprender com o nosso noivo a respeito da palavra profética. Jesus pegou poucos pães, era pouco, mas ele levantou para cima. Jesus pegou poucos peixes, era pouco, mas ele levantou para cima. Levantando um pouco para cima, ele vai usar a palavra profética para abençoar. Porque pode ser pouco, mas quando eu me posiciono como um profeta, aquilo que é pouco se transforma em muito. A porta está fechada, mas vai se abrir. A doença chegou, mas a cura também vai chegar. Para quem toma um posicionamento, para quê? Para profetizar. O que falta para a nossa vida é tomar um posicionamento. Eu só vim lembrar alguém aqui esta noite. Tu és a profetisa lá de dentro da tua casa. Tu és o profeta dentro do teu lar. Tu és o profeta do teu trabalho. Isso aqui é chave de Jesus e merece pelo menos os mil glória a Deus. Não foi eu que disse, foi Jesus. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando eu profetizo aqui na terra, o céu se movimenta lá em cima. Então o que falta no meio da luta? Tomar um posicionamento.
para profetizar. Se tu soubesse a dinamite que tu carrega na tua boca, tu tinha parado de dar um de coitadinho faz tempo. Se tu soubesse a dinamite que tu carrega na tua boca, tu tinha parado de dar uma de coitadinha faz tempo. Olha o texto, está escrito. Vocês estão orando, adorando o Deus Baal, o Deus da chuva. Mas segundo a palavra que sai da minha, Elias é profeta, eu sou profeta, você é um profeta. Mas eu aprendo com Elias que eu não preciso ser profeta para profetizar. Elias é o representante dos profetas, mas em nenhum momento nós ficamos assim, diz o Senhor, não está escrito isso. Está escrito segundo a palavra que sai da minha. Eu aprendo com Elias que eu não preciso ouvir a voz do anjo para profetizar. Eu não preciso ouvir a voz de Deus para ser profeta. Se tu vê que o diabo está se levantando lá dentro do trabalho, se tu vê que o diabo está se levantando contra o teu casamento, se tu vê que o diabo está se levantando contra a tua casa, eu preciso dizer: toma o posicionamento você. Profetiza você. Você não é qualquer pessoa, tu carrega autoridade na tua boca. Tem alguém aqui? Você sabe o porquê que Elias, ele profetizou contra o Deus da chuva? É porque desde a antiguidade os homens da terra têm tentado patentear as obras e as criações de Deus. O mundo espiritual, ele é mais sério do que a gente pensa. Chegar na sua casa, você pesquisa, você vai ver. Deram a lua a São Jorge, deram as matas a Oxóssi, deram os ventos a Iaçã, deram os lagos e os rios a Emanjá. O mundo espiritual, ele é mais sério do que a gente pensa. Eu lembro o ano de 2016. Eu estava em cima do monte, lá no estado do Amazonas, em uma cidade por nome Manacapuru. Lá, na frente dessa cidade, tem um rio chamado Rio Solimões. Lá é o encontro das águas. A água clara com a água escura, elas não se misturam. Eu estava acima do monte por nome Frazão, com 3 jovens orando. E eu estou muito feliz que eu estou vendo muitos jovens aqui. É difícil, eu prego por aí, ser mais difícil ver jovem na igreja, mas aqui os jovens são crentes de verdade. Estava em cima do monte orando com 3 jovens. Quando deu meia-noite, subiu um casal e um moço com um trem branco na cabeça. Eu aprendi a falar trem, eu estou quase um goiano. Um trem branco na cabeça. Um casal de mãos dadas dobrado no joelho. Como daqui a porta da igreja, um blasão claro, eles acenderam uma vela. E eu pensei: devem ser os nossos irmãos da fé católica. Eles abriram um papel desse tamanho e começaram a ler aquele papel, o mata fechado de frente para o Rio Solimões. Quando eles acabaram de ler aquele papel, da forma que eles estavam de joelho, eles deram um salto para trás e começaram a receber a entidade de Oxóssi, o Deus da mata. O pai de santo, o casal começaram a receber a entidade. Um dos meninos que estava orando comigo era novo convertido. E quando ele viu os 3 recebendo a entidade, ele ficou com medo. E ele disse: Júnior, eu vou meter o pé daqui, eu vou correr. Ele ficou com medo. Você riu porque era você que estava lá. Eu peguei no braço daquele curumim e eu disse: macho, daqui ninguém vai correr. Daqui ninguém vai correr. Irmãos, eu sou baixo, sou magro, mas de uma coisa eu sei: o Deus que habita na igreja é muito poderoso. O Deus que habita na igreja é muito poderoso. Eu peguei no braço dos curumim, eu digo: estende a mão para lá, estendeu.
para lá, e eu dei um grito para o macumbeiro e o casal ouvir. E o grito que eu dei naquele dia foi esse: eu disse: Deus, está escrito em tua palavra que as portas do inferno não vão prevalecer. Só quem conhece desse texto era para ter dado um glória a Deus. Eu vou falar de novo para ver se você reage aí. Eu disse: Deus, está escrito em tua palavra que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. A igreja chegou aqui e eu declaro, segundo a tua palavra, que essa macumba não vai ter sucesso. Que esse despacho está sendo quebrado agora. Para você dar os mil glória agora. O macumbeiro parou de receber a entidade. O casal parou de receber a entidade. O macumbeiro olhou para o casal e disse: vamos descer daqui porque o local está cercado. Vamos descer daqui porque o local está cercado. Eu não sei se tu sabe, na verdade tu sabe sim. O universo permanece na palma da mão de Deus. Deus não deu a lua para ninguém. A lua ainda é dele. Deus não deu a mata para ninguém. A mata ainda é dele. Deus não deu os rios e os ventos a ninguém, tudo permanece na palma da mão de Deus. Não se escandaliza, mas da forma que eu vi lá no Amazonas, pessoas entrando dentro de mata, beira de lago para fazer trabalho, porque tem pessoas que têm inveja do casamento de alguém. Até hoje, irmão, em cima daquele monte, ainda sobe pessoas para fazer trabalho para o inimigo, para destruir relacionamentos, para destruir empresas, porque tem pessoas que querem ocupar o local que o outro está ocupando, e muitas das vezes o vento vem sobre a nossa casa, a gente não sabe de onde está vindo, mas muitas das vezes tem alguém dentro de mata, tem alguém na beira de lago para fazer trabalho. Mas eu tenho uma palavra profética para alguém aqui esta noite. O inimigo, ele pode dentro de mata, deixa ele ir. O inimigo pode na beira de lago, deixa ele ir. Enquanto você continuar caminhando para essa casa de oração, deixa o inimigo ir na beira de lago, deixa ele dentro de mata. Enquanto você continuar servindo ao Deus de teus pais, não tem obra do diabo que fique de pé contra uma igreja que ainda ora. Essa igreja chegou aqui, eu estou dizendo que Deus está te entregando a autoridade de profeta, e a palavra que sai da tua boca, ela tem poder para destruir trabalho do diabo. Tem alguém pegando essa palavra? Eu estou dizendo que tu não é qualquer pessoa, tem autoridade de profeta descendo sobre a vida de alguém. Se veio 10 profetas aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo que vai dar glória? Cadê o terceiro que vai dar aleluia? Cadê o quarto que vai dar glória para Deus? Vai agora. Tem liberdade aqui, Assembleia de Deus, ou não tem liberdade? Se eu fosse você, começava a dar glória a Deus. Se eu fosse você, começava a dar aleluia. Vai, adora a Deus. Adora a Deus, vai, adora a Deus. A autoridade de profeta é a primeira chave que Deus quer te usar para mudar essa rota. Passaram-se 3 anos, 6 meses e não choveu. Ele disse: não vai chover, e não choveu. Passou o período da profecia. Ele se apresentou diante do rei Acabe. No texto que lemos na oportunidade, ele disse: reúne os 450 profetas de Baal, os 400 de Azel, vamos subir ao monte. Só que não é qualquer monte, é o monte Carmelo.
Para você que não sabe, o Monte Carmelo naquele tempo era o principal local de adoração ao Deus Baal. O local do desafio no terreiro do inimigo. Elias está em desvantagem numérica. Era ele sozinho contra 150 profetas de Baal e de Asa. Ele está no terreiro do inimigo. Irmão Júnior, Deus ouviu a oração do profeta lá no terreiro do inimigo? E não é que ouviu. Eu aprendo outra lição com Elias, que quando Deus quer honrar a oração de alguém, é em poucas palavras que sai de um coração compungido alcançar ao céu. Não importa a região geográfica que eu esteja orando, se a minha oração for verdadeira, o céu vai se abrir. A resposta vai descer. O fogo vai consumir o altar. Elias olhou e disse: vocês estão adorando a um Deus que tem boca, mas não fala, que tem perna, mas não anda, que tem ouvido, mas não ouve. Só que agora é minha vez de orar. E o desafio é esse: o Deus que responder com é o Deus verdadeiro. Elias olhou e disse: vocês estão adorando um Deus que tem ouvido, mas não. Só que agora é minha vez de orar. Porque quando eu oro, de Deus vocês é surdo. Mas o meu Deus, quando eu oro, Ele é El Shimarel, o Deus que escuta. E se Ele escuta, Ele vai se apresentar como El Menatizeret, o Deus que salva. Ele vai restaurar essa nação de novo. Só que está escrito que Elias, antes de orar, antes de querer vitória no meio da luta, está escrito que ele restaurou o altar de Deus que estava o que, irmãos? O porquê que Elias, antes de querer orar, de querer vitória na oração, ele restaurou o altar que estava quebrado. Porque não existe resposta sobre o altar. O porquê tem gente que ora e Deus não ouve. Pode entrar quarta e sair quarta, irmão. Se não restaurar o altar, vai continuar a resposta. O desejo do diabo, sabe qual é? É que tu continue orando com o teu altar quebrado e tu vai ficar sem resposta. O desejo de Deus é que tu pegue as pedras e comece a restaurar aquilo que se quebrou. Porque Deus quer ouvir a tua oração. Então eu aprendo mais uma lição com Elias, que se eu quero vitória na oração, preciso restaurar aquilo que se quebrou. Porque não existe resposta de Deus sobre o altar. Esse trem, eu gostei do trem. Esse trem do altar é tão sério que está escrito: antes de botar o teu dinheiro no altar, se tu tem algo contra o teu irmão, reconcilia-te com ele primeiro, para eu poder receber o teu dinheiro. Se nem dinheiro ele recebe com o altar quebrado, imagina a oração. O negócio do altar é sério. Eu vim pregar para alguém, irmãos. Elias vai restaurar, só que ele não restaura o altar de qualquer forma. Ele restaurou com 12. Na época dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, o altar era de barro, era um altar provisório, adorava, metia o pé e ia embora. Na época do tabernáculo, o altar era de madeira para ser leve, para toda a caixa total carregar. Só que o altar do texto deles ele é de... Por que pedra, irmãos? Elias não estava pedindo qualquer coisa. Ele estava pedindo vitória no meio da luta. Ele estava pedindo a restauração de uma nação. Então você sabe por que o altar é de pedra? Para o altar ter estrutura. Porque eu não posso pedir para Deus aquilo que eu não tenho estrutura para
Tem muita gente que está pedindo, não está recebendo porque o altar não está estrutura. É necessário eu estruturar o altar para poder receber. Então o altar é de pedra para ganhar estrutura. Tem muita gente que está pedindo, não está recebendo porque o altar não está estruturado. Quer ver uma coisa? A mulher está orando: Senhor, transforma o meu marido. A estrutura é na vida dele. Ela está orando: transforma ele, mas ela mesma ainda não se transformou. Está pedindo muita coisa, mas não tem estrutura para. Da mesma forma é o macho está orando: Senhor, transforma essa mulher. Mulher ciumenta, chata, fica com raiva por qualquer coisa, ela é desse jeito. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Carrega, varão. É tua cruz, foi Deus que te deu. Ele está orando: transforma ela, mas ele mesmo ainda não se transformou. Está pedindo muita coisa, não tem estrutura para. É alguém que está orando, está dizendo que ia pregar como um pastor ali prega, mas não pega na Bíblia para ler. Eu queria cantar como a fulana canta, mas toda vez recebe a oportunidade, é o mesmo louvor. Todo mundo já sabe o louvor que tu vai cantar aqui. Não se esforça para aprender louvores novos. Senhor, me usa, mas não ora. Senhor, me usa, mas não consagra. Senhor, me usa, mas não tem renúncia. Senhor, me usa, mas não tem estrutura. Tem alguém que está orando e está dizendo: a estrutura que eu preciso é na vida financeira. Senhor, estrutura a minha vida na vida financeira. Como é que Deus vai estruturar a tua vida financeira? Se tu não está conseguindo ser fiel nem um pouco, como é que Ele vai te colocar sobre o mundo? Como é que Deus vai estruturar a tua vida financeira se tu não dá oferta? Se tu não é dizimista, irmão Júnior? É obrigado? Não é obrigado não, irmãos. É gratidão a Deus por tudo que Ele tem te dado. Experimenta 10% daquilo que Deus tem te dado e fazer em prova do céu. Você não vai estruturar a tua vida financeira. Fazer prova de mim. Eu vim pregar para alguém aqui. Essa noite é noite de posicionamento de profeta. É noite em que a pedra vai voltar para o altar, vai ter estrutura na vida de alguém. Tem pessoas, para ganhar estrutura na fé, ainda estão no altar. Para ganhar estrutura na fé, tem que passar por aquele momento. Morre ou não morre? Respirando por aparelho. O acidente que aconteceu, a doença que chegou, morre ou não morre? E não morreu, está aqui dentro. Calma, irmãos. Gente ruim demora a morrer. Não morreu, era Deus estruturando a tua fé. Relacionamentos, para ganhar estrutura, tem que passar por aquele momento. A gente separa ou a gente continua? E não separou. Ali do lado, coisa bonita. Era Deus estruturando o teu relacionamento. Ministérios, para ganhar estrutura, tem que passar por aquele momento. Eu continuo pastoreando ou eu paro? Eu continuo liderando ou eu paro? Eu continuo indo para a igreja? Eu continuo dando palavra? Eu continuo orando por isso? Ou eu paro? Eu continuo cantando? Ou eu paro? E não parou. Era Deus estruturando o teu ministério. Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Não foi eu que disse, caminhando para encerrar agora, para a gente orar. Não foi eu que disse, foi Deus que falou. Ele no capítulo. Pedra que tu encontrar na beira do caminho, coloca no altar. Pedra feia, coloca no altar. Pedra pontiaguda que não está formada,
coloca no altar. Só quem tem defeito dá glória a Deus. Só quem tem certeza que tem defeito dá glória a Deus. Coloca no altar. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a aparência do altar. Deus não quer saber da pedra lavrada. Deus não quer saber da pedra perfeita. Não. Deus quer saber de duas coisas concernentes ao altar. O altar tem sacrifício. O altar tem estrutura para eu poder entregar aquilo que o teu coração almeja. Deus não está preocupado com a aparência do altar. Deus não quer saber a marca da roupa que eu estou usando, o sapato que eu estou calçando. Deus não quer saber o carro que tu encostou aí na frente. Deus não quer saber de nada disso. Deus não quer saber da oratória. Deus não quer saber do falsete. Sobe nota, desce nota. Deus não está preocupado com a aparência do altar. Deus quer saber de duas coisas. O altar tem estrutura. O altar tem sacrifícios para eu poder entregar aquilo que teu coração almeja. Dentro de cada um de nós existem renúncias e sacrifícios que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu posso dizer aquilo que o Espírito está falando a mim. Tudo que tu passou na tua vida até hoje era Deus estruturando o teu altar. Tudo que tu passou na tua vida até hoje era Deus estruturando o teu altar. Irmão Júnior, eu já tomei posicionamento de profeta. Eu já estruturei o meu altar. O que falta para o céu se abrir, a resposta descer? Elias entregou a chave. Pega 4 cântaros de e joga ao redor do. Só que fazia 3 anos, vocês dizem que não? Até o rio Querite. E o povo daquela região era agricultor. O que o agricultor precisa para manter seu trabalho, irmãos? Aí o Elias olhou e disse: pega a água. Esse é o único sacrifício na Bíblia que tem água. E é justamente no período que não tem. Jesus pediu água quando foi crucificado, mas não deram água para ele. Ele não se encaixa aqui. A água nesse período aqui é o que tem de mais valor. É na impossibilidade. É no impossível que o céu vai se abrir. Que o céu vai se abrir, a resposta vai descer. Uma mulher poderia pular no meio do culto e dizer: profeta, eu não posso jogar água, porque tu não pode, mulher. A água é o de mais valor para mim agora. Se eu jogar água no altar, os meus filhos vão morrer. Pega aquilo que é de mais valor para ti, a água dos teus filhos, e joga ao redor do altar. Só que não é só 4 cântaros. Se foi 12 pedras para o altar ser estruturado, tem que ser 12 cântaros de água para a resposta descer. Cada pedra simboliza as 12 tribos de. Então cada cântaro indica que cada cântaro ia jorrar água para uma tribo diferente.
oração, a restauração não vai ser só 4 cantos. A restauração não vai ser só em 4 tribos. A restauração vai ser completa. Aparentemente parece que ele não está ouvindo, mas quer um segredo? Quer um recado? Joga água no altar. Joga água no altar. Quer resposta? Joga água. Quer resposta? Joga água. O agricultor pulou no meio do culto. Eu não posso jogar água. Porque tu não pode jogar água? A água é de mais valor para mim agora. Pega aquilo que é de mais valor para ti e joga no. Por quê? Irmão Júlio está falando de dinheiro. Poderia ser, dinheiro é algo de valor, mas existe algo mais valioso do que o dinheiro. Toda vez que o Espírito toca na alma, a alma é sentimento. E quando o Espírito toca na alma, a gente chora. E quando a gente chora, o que sai dos nossos olhos, irmãos? É o que? Te entreguei a última chave agora. Quer resposta? Joga água no altar. Se você colocar em prática essas 3 coisas que Deus nos ensinou hoje aqui: tomar um posicionamento de profeta, estruturar o altar que se quebrou e derramar lágrimas sobre o altar estruturado, pode ter certeza, eu não me engano mais, eu ouço essa voz há 10 anos. Deus vai fazer o céu se abrir, a resposta descer. Eu tenho 10 minutos. Falaram que eu tinha até as 9. E eu vou encerrar antes para a gente orar no. Deus vai fazer 3 coisas na vida de alguém. Quantos acreditam que Deus vai fazer? Fica de pé. Eu sou obediente ao horário. 9 horas eu vou entregar o microfone. Eu peço, por favor, que aqueles que acreditam no poder da palavra, eu queria pedir ajuda dos obreiros para afastar assim a mesa, só se puder. Se puder, afasta para mim. E os irmãos caminham até o altar, por favor. Saia.